boa tarde, tudo de bom para você estar no ar, seja muito bem-vindo à Rede Gospel, é uma alegria ter você aqui conosco hoje. Tia Cris já está aqui ao meu lado com tudo pronto, porque hoje é dia de copa de lombo com recheio de bacon e queijos. Olha que maravilha que você vai aprender a fazer hoje. E ainda tem um caldo de legumes que ela vai ensinar, uma receita deliciosa, com um preço super acessível também que você pode fazer. Ela vai dar algumas dicas para você fazer também para a venda, que dá para você fazer nas marmitas também. Ela trouxe os acompanhamentos e você vai aprender já já essa receita deliciosa. Aqui ao meu lado direito, a Érica Cristina está com a gente hoje, é a primeira vez dela aqui no programa. Estou muito feliz, ela veio com o Thiago e com o Michel. Ela vai cantar para a gente daqui a pouco. E eu costumo dizer, lendo a história da Érica, que na verdade ela canta os milagres que ela tem vivido. Porque desde criança ela tem experiências com Deus que fizeram dela uma serva de Deus que tem usado a voz privilegiada que ela tem para levar a palavra do Senhor e para aumentar a nossa fé. Então é muito importante quando você para, respira e entende que os milagres de Deus são para todos nós. Ela viveu um milagre ainda na infância, depois, quando ela estava grávida do primeiro filho. São milagres que se transformam em bênçãos para nós também e que renovam a nossa fé. Então, daqui a pouquinho você vai conhecer mais a história da Érica também, a música de trabalho e outros louvores que ela preparou para a gente. Falando em fé, eu preciso falar desse convidado que vai conversar comigo agora, que é o Leniel Borel. O Leniel Borel, para mim, é uma pessoa abençoada demais. Porque quando você consegue transformar a sua dor numa luta para fazer com que milhões de pessoas nesse país, porque as vítimas da violência dentro da própria casa, e falando em crianças, não, nós estamos falando de uma pessoa, de duas, e não apenas do filho que ele perdeu há 5 anos, o Henry, mas de muitas crianças. E desde a perda do Henry Borel, há 5 anos, no dia 8 de março, a vida do Leniel é dedicada a buscar por justiça para que as pessoas que tiraram a vida do Henry sejam realmente punidas pelo que fizeram, mas ele tem levantado a bandeira, ele foi o 8º vereador mais votado do Rio de Janeiro, mas ele tem estendido o trabalho dele para o Brasil inteiro, para que outras pessoas não vivam o sofrimento que ele tem vivido. Porque a Bispa Sônia sempre fala aqui pra gente, e eu sempre reforço, a gente sabe que a parte que mais dói no corpo de pais e mães é o filho. A gente não pode falar isso da mãe do Henry, mas eu posso falar com propriedade, porque desde o início, já conversei várias vezes com o Leniel e desde o início dessa história a gente tem conversado. Infelizmente não te conheço pessoalmente ainda, mas posso te chamar de amigo, Leniel. Uma honra ter você aqui com a gente, seja muito bem-vindo ao Tudo de Bom para você, boa tarde. É uma bênção ter você aqui conosco e poder mais do que nunca fazer com que as pessoas entendam que não é apenas o adiamento de um julgamento, é uma dor que não acaba e que a gente luta todos os dias, porque a imprensa tem lutado com você também, para nós vermos finalmente a justiça sendo feita. Não vai trazer o Henry de volta, a gente sempre fala isso e você também, mas é um caminho para que isso não se repita, né, Leniel? Obrigada por você estar aqui com a gente, meu amigo. Boa, Keila, tudo bem? Boa tarde, Keila Lima, todos do Tudo de Bom para você. Para mim é uma honra estar aqui. Você que é minha amiga, né? A gente conversa sobre essa luta de justiça pelo meu filho e hoje essa luta de proteção a outras crianças, né? O Henry me deixou esse grande legado, essa luta de proteção. Uma criança linda, um anjo que Deus me deu de 4 anos, que veio na Terra e está cumprindo a sua missão, né, de salvar outras crianças, ajudar outras crianças, apesar de tudo que de terrível, né, que a gente tem que lutar por justiça, né, tem que provar o óbvio todos os dias, para condenar aqueles 2 monstros, né, que tentam, né, viver uma vida como se nada tivesse acontecido, mas que do outro lado, agrediram brutalmente, né, o meu filho. A gente tem que lutar também para que outras crianças não sejam vítimas, né? Assim como o Henry. E nessa luta de proteção, a gente tem conseguido, sim, fazer algumas coisas. Conseguimos aprovar alguns mecanismos de proteção, a própria lei Henry Borel. Ontem, aqui no Rio de Janeiro, nós conseguimos também fazer a regulamentação da lei Henry Borel
aqui no Rio de Janeiro, é uma grande vitória. Mas não é só ter leis, né? A gente, hoje, um dos grandes problemas que temos no nosso país é quem está aplicando as nossas leis, como estão aplicando. É o cumprimento delas, né, Leniel? Verdade, verdade. E não é só ter uma lei robusta, ter um mecanismo de proteção, ir lá e falar com juízes, falar com delegados, falar com promotores, para que apliquem a lei no âmbito. Temos leis muito boas no nosso país, por exemplo, a lei Menino Bernardo, a lei da palmada, mas quantas vezes você já ouviu falar que a lei da palmada foi aplicada? É verdade, é verdade. E é isso que a gente tem lutado aí para que... porque ontem foi o meu filho, né, Keila? Amanhã pode ser um filho ou um neto de vocês. E todos os dias tem alguém morrendo dessa maneira, né? A gente tem visto isso sempre, infelizmente. Leniel, eu queria fazer uma retrospectiva dos últimos acontecimentos, eu enfatizei isso já na abertura, porque foi decepcionante para todos nós esse adiamento agora para o mês de maio, porque todas as vezes que a gente já sabe que demora para chegar o dia, como você está esperando há mais de 5 anos, considerando o que aconteceu no dia 8 de março, e o julgamento teria que ter começado no último dia 23. Qual é a sensação de você já estar ali, nessa expectativa de que finalmente você vai, pelo menos, amenizar a tua dor vendo a justiça e ouvir entre aspas, um veredito como aquele de que não aconteceria, aquelas pessoas indo embora, porque para a gente a cena já é estarrecedora. Eu ainda nem falei da libertação da Monique, né, da possibilidade dela estar fora, como aconteceu. Estou falando só do momento ali em que eles fizeram toda aquela manobra para adiar. Qual é a sensação do pai? Não digo nem da autoridade que hoje você é, que tem lutado por justiça, mas do pai. Para mim, eu falei isso quando saí ali, para mim eu considero uma segunda morte do Henri. Mataram meu filho novamente naquele dia, um grande escárnio, com a nossa luta, com a memória do Henri, com a justiça que precisa ser feita para uma criança que teve sua vida ceifada brutalmente, e o juízo, né, a justiça faz essa grande brutalidade novamente agora, com a nossa família, comigo, né, com a imprensa, com as pessoas de bem que lutam com a gente todo dia, que oram por mim, as pessoas que torcem para que a gente consiga fazer justiça, uma justiça justa, uma vez que a gente tem um Deus de justiça. É verdade. Nosso Deus é um Deus de justiça, né? E aí vemos uma manobra da defesa, uma estratégia da defesa de... Estão me ouvindo? Perdão. Tô te vendo, só virou a câmera, mas você vai virando, mas dá para te ouvir quando você vai ajustando. Deixa eu virar aqui, perdão. Pronto. Uma manobra da defesa, por uma estratégia ali da defesa de Jairo, adiar o júri, quer dizer, um desrespeito total com a justiça. É um desrespeito com a minha família, com todas as pessoas que estavam ali disponível, né, para fazer justiça, e um desrespeito total com todas as vítimas brasileiras, né? O meu filho é uma vítima fatal e eu acabei me tornando uma vítima. E hoje é isso que a gente tem visto no nosso país. O foco é o crime e o criminoso. Quem tem direito é Jairo e Monique, direito a saidinha, direito a sair pela frente, direito a ficar em casa esperando. Ficar em casa, eu não consigo ler livros, Keila, a depressão tenta me consumir o tempo todo. Do outro lado, aqueles dois têm um monte de direitos. Então, é o que a gente tá lutando para que sejam penalizados na proporção da brutalidade que fizeram. Né? Estamos lutando para leis melhores, não para Jairo e Monique, mas para que esses agressores, esses perversos, esses homicidas, esses que estão por aí olhando, para que olhem que essa pena que aqueles dois monstros vão receber é a mesma pena de qualquer outro criminoso, assassino, homicida de criança do nosso país. As pessoas precisam temer, porque se não temer e o assassinato de uma criança, o homicídio de uma criança valer a pena, quiçá daqui a pouco o que vai acontecer. Vai se tornar, e por isso que tudo a gente vira uma normalidade, a desgraça como algo normal, né?
E é isso, por isso que o feminicídio está lá em cima. Exatamente. O feminicídio batendo recorde de o infanticídio, o homicídio contra crianças. Somente aqui no meu Rio, por exemplo, do ano passado para cá, 9 mil casos de abuso sexual infantil registrados. A Unicef fala que 7 a cada 100 registros, então são números subnotificados. Estou falando de mais ou menos 90 mil casos de abuso sexual infantil somente aqui no Rio. Que a gente não tem nem ideia que acontece, né? Pois é, o Rio de Janeiro hoje, por exemplo, é recorde de violência com relação à criança. Crianças assassinadas menores de 4 anos, índices altíssimos. Na época, quando o Henri faleceu, a Unicef nos apresentava 33 assassinatos todos os dias, Keila, de crianças. Meu Deus. 33 Henri, 33 Isabela Nardoni, 33 Bernardo Boldrini. E eu ficaria aqui falando o dia inteiro dos icônicos. Mas quem vai falar dos que ninguém fala? Que não tem essa voz, né? Que é essa voz que você tem sido. Uma coisa que eu queria falar com você, eu assisti durante essa semana, eu chorei muito relembrando a história, porque na época da morte do Henri, eu entrevistei o seu advogado na época, porque era uma época de pandemia, nós fizemos algumas coisas pela internet, e a história por si só já é estarrecedora, mas a Veja fez um documentário muito, muito minucioso, né, Leniel, falando de muitos detalhes. Eu queria saber com você se em algum momento, porque quando a gente começa a ver muitos detalhes, é um nível de maldade que a gente tem uma dificuldade muito grande para imaginar que um ser humano... É difícil você imaginar que um ser humano é capaz, né, Leniel, de fazer essas coisas, né? E esse documentário da Veja me arrepia quando eu falo que eu assisti na madrugada de antes de ontem. Não sei se você chegou a ver esse documentário deles. Deve ter visto. E eu fiquei assim pensando, meu Deus, qual é a sensação da sua mãe, né? Porque era muito próxima a ele, a avó, e a tua sensação. Porque eu imagino que em algum momento você deve ter achado que poderia ser um engano, né? Que era mentira, que não é possível que alguém fizesse uma coisa desse tipo. Você chegou a pensar isso? E daí quando você começou a ver, sabe, aquele nível de mensagens, uma coisa tão clara entre a empregada falando, que você vê que tem alguma coisa mesmo acontecendo, né? Em algum momento te quebrou alguma coisa que você chegou a imaginar que você gostaria de estar errado, você poderia estar errado, que é uma mãe e que não é possível fazer isso? Você chegou a pensar isso em algum momento? Sim, para mim foi dilacerador ver a presença da mãe, né, no homicídio. Em tudo, né, meu Deus? Não, assim, o pós fala até muito mais do que o antes, Keila, porque foram presos dormindo junto, na mesma cama. Pelo amor de Deus, ali, Monique procurando sobre como reverter fertilização, como ter novos filhos com o Jair, que ele era vasectomizado, né? Ali, como é que cursos de culinária, como se nada tivesse acontecido. Meu Deus Não é um comportamento de uma mãe que nós esperamos, né? Eu sei o que é a minha mãe, o quanto ela se doou, o quanto ela lutou para me criar, para criar o meu irmão. A minha mãe também, que era uma mãe solo, uma mãe separada, a dificuldade que foi de sozinha criar nós dois. Só que esse exemplo de mãe, eu não vira ali, né, com Monique. Isso acabou comigo, porque eu esperei em alguns momentos que ela tivesse sido ameaçada ou agida, que ela estava sendo cerceada ou até trancafiada de alguma maneira, e não era, muito pelo contrário. Ela passou aquele mês ali, né, entre a morte do Henri e ser presa, tentando manipular pessoas, tentando coagir pessoas, tentando criar novas falácias, fazer... Ela pesquisou de como ser uma boa mãe no Google. Nossa, para dar uma entrevista numa rede nacional. Mexeu no apartamento, modificou. Quer dizer, ali não tinha um comportamento de uma mãe preocupada com o que aconteceu com o filho dela, e até hoje não. Né? Ela teve algumas oportunidades, Pelo menos de se arrepender, né? Pelo menos de se arrepender.
E para a alma deles, eu sempre criei e eu acredito que eles devem se arrepender, precisam se arrepender pela alma deles, porque o inferno os espera. O fim daqueles dois é muito triste se não fizerem isso. Estou falando de que mataram uma criança. Deus... Mas e mataram, e é uma coisa assim, não é... Lógico que de qualquer maneira, mas você não está falando de você dar um chacoalhão e jogar, sei lá, a pessoa pela janela. Não. Você tem uma criança brutal, que foram foi 23 lesões. 23 lesões. E, Leniel, sabe o que eu queria saber? Assim, agora, 5 anos depois, quem é o Leniel hoje sem o Henry? Graças a Deus, Deus tem te dado graça e você reconstruiu a tua vida. Você tem uma esposa que te ama, você tem uma filha. Nada substitui, a gente sabe disso. Mas Deus tem te dado alegrias, novas alegrias para você ter força para continuar. Porque o Senhor, Ele faz isso justamente, por isso que se fala tanto da glória da segunda casa, de você ter uma nova oportunidade de continuar vivendo. Porque seria a alegria do teu filho também. Mas como é que você se descreve hoje, depois de tudo que você continua vivendo? Porque eu sei que é uma dor que não vai acabar. Você vai aprender a lidar com ela como você tem aprendido, renascendo através da tua nova família. Mas como é que você é hoje, quando você pensa em 5 anos atrás, pouco mais de 5 anos, 6 anos atrás, com o teu filho e hoje? Como que você se define hoje? O seu amigo, o seu irmão, vive do luto em luta, né? Eu acho que até hoje eu não tive a oportunidade de ter o meu luto, né? Eu nunca pude abaixar a guarda, porque no momento que eu abaixo a guarda, aqueles dois podem sair pela porta da frente. É verdade. Né? Conseguimos voltar com a Monique para a prisão. Ela teve um momento que ela foi solta pela mesma juíza, sem qualquer prova, simplesmente por falar que estava se sentindo coagida dentro do presídio. É uma grande mentira. Depois provamos, no STF voltou com ela para a prisão, no Tribunal de Justiça também voltou com ela para a prisão, mas eu nunca tive a oportunidade de viver o meu luto, de chorar e viver com a minha família. E no momento agora que eu achei que iria conseguir viver esse luto, a gente viu o que passamos semana passada, com relação ao adiamento do júri popular. Mas e sempre foi Deus sempre me sustentou para conseguir levantar todo dia, para conseguir levantar da cama para dar as entrevistas, para continuar trabalhando, para lutar por outras crianças. Hoje eu luto para que outras crianças não sejam vítimas no nosso país. Mas sempre pela misericórdia de Deus, porque é muito difícil continuar a caminhada. É muito difícil. Meu filho, o Henry, era meu primogênito, meu menininho. Eu olhava para frente e via meu filho um médico, um apresentador de TV, um engenheiro, um advogado. Eu olhava para frente e olhava meu filho com um amigo, uma projeção. Meu melhor amigo. O Henry era um gentleman, era uma criança muito dócil, meu grande amigo. Olha as imagens e ali do dia para noite você recebe a pior notícia, que é perder um filho. Não tem dor maior no mundo do que perder um filho. A Bíblia fala que Abraão é o pai da fé, né? Porque Deus fala: Abraão, você me ama mesmo? Se você me ama, vai lá e me dá o Isaac. Mas eu não sou hipócrita, Keila. Se Deus falasse para mim, Leniel, muita coisa vai acontecer, salvaremos muitas crianças, mas para que isso aconteça, o Henry precisa se sacrificar, precisamos perder o Henry. Eu falaria assim: Deus, não, obrigado, mas o Henry era para estar aqui comigo. O que eu tenho levantado tentado ressignificar para que outras crianças não sejam vítimas. E o Henry me dá essa força todo dia, né? De ter falado, de conseguirmos aprovar mecanismo de proteção, da gente conseguir ajudar. Então, cada criança que eu salvo,
Cada criança que eu vejo e sei que está sendo salva após a morte do Henri, com essa nossa luta de proteção, eu vejo meu filho ali. Cada criança, eu vejo o Henri em cada criança que a gente está salvando. Só aqui no Rio de Janeiro são mais de 5.000 medidas protetivas com base na lei Henri Borel. Distrito Federal, mais de 1.500 no último ano. Rio Grande do Sul, mais de 1.470. Quer dizer, nós estamos conseguindo salvar crianças. O Henri se doou para conseguir salvar outras crianças. Amém. E eu consegui entender essa missão, eu consegui entender. O nosso Deus consegue olhar lá na frente, né? E já que aconteceu o pior e nada que a gente fizer vai trazer meu filho de volta, né? Davi me deu esse grande exemplo lá em 2 Samuel, quando Davi perde um filho, fruto do pecado dele com Batseba. E ali Davi me dá um dos maiores exemplos, e para mim a maior frase é quando os servos chegam e falam assim: mas quando ele estava para morrer, você vestiu o pano de saco, você jejuou, orou, e agora que a criança está morta, você quer o melhor banquete, quer a melhor roupa. E Davi olha e fala assim: nada que eu fizer vai trazê-lo para mim, eu é que vou até ele. E é o que eu estou fazendo, Keila, é o que nós estamos fazendo aqui hoje, de ajudar outras crianças, de conseguir salvar outras crianças, que vai nos habilitar para encontrar o Henri de novo um dia. O Henri está no céu, o céu é das crianças e meu filho está lá. Leniel, eu quero te agradecer por estar aqui com a gente, dizer para você, eu disse a primeira vez que a Ana Carolina deu uma entrevista numa emissora de TV, depois do documentário, foi aqui. E a Ana falava assim: para mim é muito difícil aparecer. Né? Para mim é muito difícil depois dos 15 anos, porque tinham passado muito tempo. E eu falei para ela assim: você precisa lutar por estas crianças, porque vocês, por terem ficado conhecidos por uma tragédia, vocês vão conseguir mobilizar as pessoas a entender a importância de nós estarmos unidos. Porque muitas vezes a pessoa que não passa por isso, a gente tem um grau de insensibilidade diante da maldade, que as coisas vão sendo esquecidas por uma maldade nova. Então vocês estão dando, foi o que eu falei para ela na época, vocês estão dando rosto para a luta. Porque todas as vezes que a gente olha para vocês, a gente sente essa mesma dor, e essa dor nos move a buscar por essas mudanças. Então, eu te falei isso uma vez quando você participou com a gente na rádio, e eu te falo de novo: você conte com a gente para tudo o que você precisar. Porque mesmo que a tua dor não cesse, eu tenho certeza que através dela, Deus vai te usar para livrar mesmo e salvar tantas vidas como vocês já têm feito e não imaginam o quanto nesse mundo enorme de maldade, com tantas pessoas ruins. Eu tenho certeza que muita gente, por causa de vocês, tem conhecido o poder da fé para superar. Porque tem pessoas que morrem sem estarem mortas, morrem vivas, tamanha dor. E vocês têm conseguido mostrar que essa dor é um combustível para lutar contra a injustiça. Então você conta com a gente para tudo que você precisar sempre. Muito obrigado pelo espaço, pelo carinho. Também contem comigo, eu tenho tentado me doar, né, para que a morte do meu filho não seja em vão. Para que o Henri, né, a memória do Henri, o legado, consiga salvar outras crianças. Tenho me disponibilizado para ajudar com qualquer coisa, né, com medidas melhores, com políticas públicas melhores. Como você falou, com propriedade, né? Somente nós que perdemos sabemos a dor. E não desejo isso para o meu pior inimigo, tá, Keila? Eu não desejo isso para o Jairo. Eu espero que os filhos deles tenham vida longa. Eu espero que o filho dele tenha saúde, né? Não há dor maior no mundo do que perder um filho. Mas a gente precisa levantar para que outras pessoas, para que outros Henris, outras Isabelas Nardoni não apareçam, né? Uma vez que os números de violência são muito altos. Então, eu entendi sim, estou me disponibilizando, estamos lutando, porque, em contrapartida, conheci sim muita gente, muitos pais que perderam seus filhos e não conseguem levantar da cama. Conheci pais que a depressão os consumiu, conheci pais que não conseguiram ver, nem chegar no júri, ou que nem
conseguiram ver a justiça sendo feita pelos filhos. Muitos se perdem porque é muito difícil pela caminhada. Eu sinto falta não só de um dia do meu filho, eu sinto falta de um abraço. Eu daria tudo por mais um abraço do Henri. E é por isso que eu vou ajudar e nós vamos lutar por outras crianças. Obrigada, meu amigo. Deus te abençoe. Obrigado. Chama a gente para tudo que você precisar, viu? Um beijo para você. Deus abençoe a todos. Amém. Beijo. Vou dar uma paradinha rapidinha, depois do intervalo nós voltamos já com a Érica. É uma história muito difícil, a gente sente muito. É muito difícil pra gente falar sobre isso. A gente volta depois do intervalo. Olhas vem sobre minha vida, eu vou vencendo com a minha fé. Se levantar gigantes e muralhas, eu vou vencendo com a minha fé. Assim como aquela mulher que morreu seu filho, e saindo de sua casa o profeta foi buscar, e todo aquele que a encontrava pela rua perguntavam-lhe como você está. Mesmo que os problemas venham, eu direi, vai tudo bem. Mesmo que falte o pão de cada dia, eu direi, vai tudo bem. Mesmo que a morte me encontre, eu direi, vai tudo bem. Eu só chorarei aos pés do meu Senhor. Batalhas vêm sobre a minha vida, eu vou vencendo com a minha fé. Se levantar gigantes e muralhas, eu vou vencendo com a minha fé. Assim como aquela mulher que morreu seu filho, e saindo de sua casa o profeta foi buscar. Fiquei emocionada com toda essa história, sabe, Keila? Do Leniel. A gente chora e pra cantar. Porque você tem um filho também. Eu tenho um filho. Vem pra cá, depois você canta mais. Vem pra cá. Ai, Jesus. Linda. Mesmo que os problemas venham, eu direi, vai tudo bem. Mesmo que falte o pão de cada dia, eu direi, vai tudo bem. Mesmo que a morte me encontre, eu direi, vai tudo bem. É só chorarei aos pés do meu Senhor. Amém! Deixa eu mudar isso daqui pra sentar mais perto de você. Pera aqui. Quer mais uma aguinha? Porque a Érica se emociona também. Sim. Porque a Érica viveu um milagre também dentro da casa dela, começando... Vamos começar de trás pra frente, Sim, né, minha linda? eu sou... Seja muito bem-vinda, Muito obrigada, maravilhosa. muito obrigada. A Érica é o primeiro filho dela. O médico falou que não sabia nem se ela sobreviveria. Sim. E nem o nenê. Verdade, não foi? Verdade. Antes de nascer. Antes né? de nascer. Meu filho nasceu com sofrimento fetal e ele ficaria com várias sequelas.
Eu tive hemorragia no parto, foi um parto de emergência e me emociona demais, porque antes de a gente entrar, nós estávamos falando com o Leniel e eu falei como dói, né? E eu cheguei Que é o que eu falo, é uma perto dor que a gente nem consegue, né? de mencionar, né? E eu cheguei perto de perder o meu filho. Foi muito pouco. Perto. E doeu, assim, ver a dor e o sofrimento e cantar essa canção, que mesmo que a morte nos encontre, a gente diz, está tudo bem, o Senhor está conosco, Ele vai estar no controle de todas as coisas. E foi isso, Keila, lá no hospital, no centro cirúrgico, eu ouvi a voz de Deus dizendo para mim, eu sou contigo. Amém. Quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, a chama não vai arder em ti. E aí, o Senhor esteve comigo naquele momento. Meu filho ficou entubado, ficou na UTI por quase 10 dias. Mas ele se recuperou muito bem. Não teve sequelas? Não teve sequelas, ele hoje ele já está com 6 anos, vai fazer 7 anos agora, e ele está assim, super bem, a gente fez exames, ele não tem nada. E nem você. E ninguém consegue explicar o que foi. E você também não E eu teve não nada. tive nada. Claro que pós-parto, né, eu virei aquela mãe leoa, então eu não senti nada, absolutamente nada, mas quando eu tive que ir embora e deixá-lo, eu senti. Então eu senti um vazio, comecei a sentir as dores. E aí passou, quando passou, hoje eu só posso dizer, Deus esteve comigo. Deus E não me você, abandonou. você já cantava naquela época, porque o seu primeiro CD mesmo foi em 2016, quer dizer, Sim. você tem 10 anos profissionalmente Sim, falando. sim. Mas você já tem uma história com a música desde pequenininha, né, Erika? Eu comecei cantando, eu tinha 3 anos de idade. 3? É. Meu Deus do céu, Quando um toquinho assim. eu gravei o primeiro trabalho com 15 anos. E aí, depois disso, não parei mais. Então, desde os meus 15 anos, eu tenho trabalhos e tenho gravado. Então, eu já tinha meu trabalho quando passei por essa... Já tinha essa caminhada. Já tinha essa caminhada. Na estrada já, mesmo, né? Já. A gente pode dizer que esse trabalho, então, de 2016 que eu vi, foi meio que uma virada de chave, assim, para você entender que não adiantava ir para outro caminho, que era, era isso que Deus queria para você? Sim, foi isso mesmo. A gente passa por algumas situações para entender, né, o propósito. E aí você começa a realizar o propósito em cima daquilo que você já vivenciou. E a gente já sabe que não é fácil, né? Não é fácil. Então eu costumo cantar os meus processos, aquilo que eu passo, e muitas vezes eu me emociono, eu sinto, porque eu já passei aquilo, e aí eu falo, Deus, como que eu vou transmitir se a dor ainda às vezes é na gente, na pele, né? E muitas vezes eu tive que cantar com meu filho doentinho, assim, com os meus filhos. Sair para se apresentar. Isso. E eu tenho uma história, um testemunho, né? Aos meus 9 anos de idade. O teu mesmo, que por isso que eu falei que eu comecei de trás para frente, que você tem essa história com o seu filho, mas você também é um milagre, não era para ter sobrevivido, porque a Erika foi diagnosticada com uma doença que é uma doença grave e que teoricamente não tem cura. Não. E, então era algo que era muito fora da realidade, a possibilidade de você sobreviver, né, menina? Exatamente. Eu fui diagnosticada com uma enfermidade autoimune chamada artrite reumatoide juvenil. E essa doença, ela faz com que a gente tenha paralisia. E uma dor terrível nos ossos. E uma dor horrível, assim, eu sentia muitas dores. E ela é gradativa. Você vai perdendo esses movimentos com o tempo. E quando não tem essa perda de movimentos, sempre tem, na verdade, mas é uma dor muito intensa, muito né? intensa. E aí os médicos disseram que eu ia para uma cadeira de rodas, que eu iria ficar atrofiada, né? Perdi cabelo, eu cheguei a perder cabelo nas laterais da cabeça. Foi um tempo de humilhação. Porque quando Deus ele tem um propósito na nossa vida, Ele permite nós passarmos por esses processos de humilhação. Mas a gente chega no propósito, a gente passa pelo processo e chega no propósito. E eu sentia muitas dores. Eu fiquei mais ou menos uns 3 anos e 8 meses com
diagnosticada com essa doença. E E Deus sentindo todos os efeitos dela. muita febre, muita dor, emagreci muito, cheguei a ficar muito magra, emagreci 20 quilos, cheguei a pesar 20 quilos, na verdade. E os meus pais orando, E aí Deus enviou uma irmã na minha casa, coisa de crente, né? E essa irmã chega na minha casa e ela diz assim: apenas louve o meu nome, porque cada louvor que você louvar para mim, eu derramarei a cura sobre a tua vida. Então, o Senhor deu uma resposta. Já gosto de louvar mesmo. Peraí que vamos tava fazer. no louvor. Então, Que você vai lindo. ser curada. E meu pai, naquele momento, ele pegou e falou assim: não, a minha filha não vai mais fazer uso de remédio, tratamento no Hospital das Clínicas, mais nada. Acabou aqui. Meu Deus. E aquela fé inabalável, eu disse assim, ó, agora ela vai só cantar, que o segredo está no louvor. Vamos louvar. Então eu ia nas igrejas, fazia um bilhetinho, minha filha quer a oportunidade. E louvava. E eu cantava. Mas eu cantava aquilo com uma dor no coração e uma angústia. E o medo de não dar certo, né? Que sempre dá, né? Cá entre nós, né? Ele tá falando, E o "Meu Deus, medo a gente está de não fazendo, dar mas meu Deus, se não der certo, como é que vai ser? E eu já estou sem remédio, como é que vai ser? Isso. E cantar os nossos processos E dói, quanto é tempo difícil. demorou esse processo? Foram quase 2 anos. Meu 1 ano e Deus 8 do meses. céu. Isso é para você que está na tua casa ver que o negócio não é assim, não. Às vezes até é, mas é quando Deus quer. Sim. Que é assim. E às vezes a gente pensa, você vê a história de alguém e acha que foi rápido, não se iluda, não. Porque, olha, estou bastante tempo nessa estrada. Nunca vi nada muito rápido acontecer assim, não, né, Michel? Da noite pro dia, né, Tiago? Tiago é novinho ainda, mas também já vai chegar nessa Processo. caminhada. É um processo. Processo é assim. É E no me fala, o tempo que de você vai Deus. cantar agora? Gratidão. Antes de você cantar, eu já quero deixar o contato da Érica para você chamá-la para participações em eventos e também para apresentações. Entendeu? Então é importante que você conheça o trabalho dela. Lá o Instagram está aí na tela para você, que é o Érica Cristina Oficial. Quero que você venha sempre aqui. Deixei todas as fichas aqui. Deixa eu pegar o telefone para passar para você que está em casa. Porque é muito importante que você tenha testemunhos vivos. Eu sempre falo. A gente canta, eu falo aquilo que eu vivo. Você canta aquilo que você vive. Sim. Que é aquilo que o Senhor fez você viver e a transformação que você Verdade, viveu. verdade. Isso é o mais importante. Você ser um milagre mesmo que faz com que as pessoas entendam que tem jeito para você também. 98108-2590. 98108-2590. Vai ficar mais um pouquinho na tela enquanto Sim. a Érica se apresenta. Sim. Você tem duas missões. A primeira você vai cantar agora. A segunda você vai esperar o almoço, Oh, tá? com Os meninos vão fazer o certeza. sacrifício, tá, Tiago? Depois vamos passar também o contato deles também aí na tela para você, do Tiago e do Michel. Tudo bem, Michel? Você faz o sacrifício também, Michel, de experimentar essa comidinha? Tá uma E também delícia, no final o do cheiro programa tá bom. quero que você cante o refrão de mais uma, tá? Tá bom, pode deixar. Dá um abraço, minha querida. Deus te abençoe. Que bom ter você com a gente. Volta sempre, tá? Obrigada. Não esquece a gente, não. Com O que você certeza. vai cantar agora, Érica? Gratidão. Gratidão. Érica Cristina com a gente hoje aqui no Tudo de Bom para você. Estou muito feliz de ter a Érica aqui conosco. Nada novo achei pra dizer então, como expressar minha gratidão. Posso até cantar alguma canção que vai acabar, mas a sua não. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Sei que é simples para um rei, mas não tenho nada além de um coração cantando aleluia,
cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Adore o Senhor, adore o Senhor. Aleluia, aleluia. Que em meu coração não se envergonhe, cante essa canção, pois sei que há fôlego nesses pulmões. Vamos, louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Então vou levantar as minhas mãos e louvar, pois tudo que tenho é um aleluia, aleluia. Érica Cristina, maravilhosa! Obrigada, Érica. Fica à vontade, minha querida. Tem água aí pra você. Vamos lá, dona Cristina Pinheiro, Elizabeth Cristina Pinheiro. Vamos lá. Vamos lá bater nosso recorde hoje, que a gente tem 13 minutos? Só tia Cris mesmo pra comprar minhas doideiras, viu? Vamos lá. Meu Deus do céu. Primeiro quero mandar um beijo enorme pro seu Flávio, o esposo da tia Cris, que passou por um procedimento. Graças a Deus, Deus tem abençoado. Que Graças boa a Deus. essa recuperação. Amém. O senhor fique aí novinho, em folha, que a gente quer o senhor aí, olha, com a gente muitos anos e muitos e muitos e muitos, viu? Um beijo, a gente te ama. Vamos lá. Vamos a gente lá. que tia Cris também ama, né, tia Cris? Quantos anos já? Tá olhando pra Quase cara 12. daquele cabeça branca? Ah, do meu marido, É, ué. 37. Tá vendo? 37. E aí, já pus a 37 carne anos. aqui. Já O que pus é a esse negócio de carne. copa de lombo? É lombo ou é o quê? Não, é a Copa Chama Lombo. copa de lombo, é isso, a carne? Copa Lombo o nome, né? Copa lombo. É uma continuação do lombo. Tá. O lombo é a parte mais dura, que é aquele que faz a bisteca normal. Então aqui ela tem um pouco mais de gordurinha, ela é mais macia. Ela é mais macia. Daí eu vou comprar, eu peço copa lombo. Copa Lombo. Daí você vai abrir, porque essa carne não vem assim, Isso, certo? não. Ela vem assim, ó. Ela vem fechadinha assim. Fechadinha, parece um Então, lombo. por que só você faz assim? Você vai passar a faca, Passa a faca, vai cortando, tipo você vai fazer carne de sol. certo? Pra Aí você poder fazer o corta recheio. Pra fazer o recheinho. Tá. Se ela cortar, não tem problema, porque nesse caso aqui nós não vamos usar o palito. Certo. Porque o nosso recheio é um pouco mais mole, Tá. tá? Então você vai Então- usar. Eu falei de queijos, porque eu vi que são 2 queijos que você vai usar, né, tia Cris? Isso. Nós vamos usar os temperinhos, ó. Vamos começar assim, pra ser rápido. Tia Cris tem né? um mix de tempero, então você usa o tempero mais conveniente pra você, que você tá mais habituado. Isso. Ela usa o mix sempre com um pouquinho do leite em pó. Um leite em pó. Então você vai pra colocar aqui o tempero por tudo. cima. Aqui é o limãozinho, o caldo do limão que eu falei, né? Ai, já vai o limão na carne, É, do já porco, vai o fica limão. gostosa. E aí, ó, o temperinho, tá? Ah, Um você pouquinho de mistura sal. no suco Mistura de tudo, limão. no suco de limão. Que legal. E um pouquinho do sal, Certo. tá? Aqui, pra quem gosta, vai uma raspinha Da de casquinha laranja, dele. da Ah, casquinha de laranja. laranja e da casquinha de limão. Certo. Tá? Você Então pode colocar usa bastante. A gente aqui tá com Suco pouco de tempo. limão com o tempero, Isso. mais a casquinha de ralada laranja do limão e e da casquinha laranja. ralada da laranja. Lembrando que não pode chegar na parte branca para não ficar amargo, tá? Certo. Aí você fez a misturinha, alho, tudo, sal. Você vai passar na parte de dentro, onde você vai pôr o recheio. Certo. Fazer uma massagem. Faz uma massagem nela. E é bom porque não precisa tirar a gordurinha, que essa Não. gordurinha que vai, não precisa nem colocar óleo na Exato, panela. porque carne de porco geralmente é uma carne seca. É, eu não gosto Né? muito por causa de. É igual o Mas você vai frango, ver, filé de frango. exatamente. Mas nesse caso aqui ela vai ficar bem molhadinha. E bacon, né, gente? Pelo amor É. de Deus, abençoado bacon, que bacon é vida. Você põe. E nesse caso aqui tá Quem todo gosta. quadradinho, ó. É. Bacon quadradinho. Isso, aqui nesse caso você pode usar tanto quadradinho como em fatia, não vai influenciar. Mas eu acho que fica Tá? mais. Dá pra sentir mais o sabor É. ele assim. Verdade. Então você vai usar o queijo cremoso, pode ser o catupiry ou o requeijão mesmo, O né? requeijão é muito mole. Tem Então que ser você tá usando o catupiry mesmo. ou né? pode não ser o catupiry, né? O Porque tem outra marca? A gente nem sabe quando tem. Tem? Mas é que o sabor não é, né, tia Cris? Esse é o não é a problema. mesma coisa. Melhor você usar essa marca mesmo, porque a gente passa a Isso. vida fazendo comercial de graça E aí? pro povo, que eu falo. O A gente bacon já vai colocar o por bacon cima por cima do requeijão. do queijo cremosinho. Queijo cremoso. Deixa eu pôr. Daí, uma coisa legal que eu achei desse recheio da tia Cris é que, normalmente, quando você vai fazer a carne recheada, você usa mussarela.
E ela tá Isso. usando um queijo mais firme, que é esse queijo aqui. Qual que é o queijo? Esse, você pode usar o queijo coalho. Tá. Eu tô usando o queijo meia cura, que é aquele de fazer pão de queijo, fresco. É um queijo mais durinho, né? Ele não é tão duro porque ele é o fresco, ó. Ah, Eu tá. compro ele Mas ele é fresquinho. mais firme, ele não derrete muito. Não derrete Porque muito. esse queijo, Isso. ele faz aquele puxa-puxa, sabe quando Isso, derrete? exatamente. Então não vai ficar vazando e vai E o concentrar mais o sabor. E o sabor dele parece um queijo fresco, né? E uma coisa importante que eu já quero te falar. Você percebeu que a Tia Cris colocou pouco sal. Sim. Porque primeiro tem bastante tempero. Segundo, Sim. não se esqueça do bacon. Exatamente. E esse queijo é um queijo com... Ele é meio neutro, mas ele é um sabor mais forte. É mais Então forte. não precisa ficar usando muito sal, não. Não, e aqui você vai só enrolar, ó. Você falou que agora, essa daí não precisa colocar o O palito. palito, mas vai No pôr o caso, barbante. aqui o barbante, porque vai ficar mais bonito. Mas olha que barbante No meu fininho. caso, esse barbante Vai aqui, ser ele fio é dental? fino. Exato, porque ele é um fio dental sem sabor, sem cheiro. Ah, é um fio dental. Você tá usando fio dental? Eu comprei só pra fazer carne, porque eu não gosto de Olha que barbante. legal. Você acha que o barbante fica meio nojento? Porque ele é meio beijinho? É, né? exato. Fica, parece que tá sujo, né? E aí eu faço com o fio dental sem sabor, tá? É, a gente compra sem sabor pra não ficar com E aí, gosto ó. de menta na carne. Você não vai Exato. saber por quê. Sabia dessa, Ariquinha? Você enrolar Ou com a fita, com barbante, com fio dental ao invés do barbante? Ou a Minha filha, você fita. precisa ver sempre que aqui é uma cultura só. Que essa mulherada só inventa. Pra você ter uma ideia, todo o tempero da Tia Cris pra comida salgada, ela usa leitinho. Até no caldo. E fica uma delícia. O caldo, tudo com leitinho. Tudo com leitinho, sem gordura. Ah, como a gente tá com pressa, você tá enrolando aí, É. eu queria falar Pode falar. do caldo de carne. Nós vamos colocar esse caldo na forma? E não, na forma não, a gente vai fazer a redução depois que assar, Tá. tá bom? Ah, Vou mostrar aí entendi. pra fazer. Ó, nesse caso aqui... Que é essa que vai por cima dele, assim? Isso, tá? Tá. Aí você faz isso, ó, porque aqui, tá vendo que você vai fazer diferente justamente para fechar todos os poros dele, ó. Então você vai fazendo de tá. de vários lados, vamos dizer assim. Exatamente. Então você vai fazendo ele para ele ficar bem fechadinho. E ele é fácil porque na hora de cortar a carne, já vai cortar ele automaticamente, porque ele é fininho, né? Exatamente. Aí você Então você tira. não pode ter, não tem a pena do fio dental, ó. tá? Manda bala para poder E aí fechar você- bem. Aqui a gente não tem tempo. E né? uma vantagem também é que você, lógico, você vai fechar mais aqui, mas ele não vai ficar muito derretido o Não queijo. fica, Você não vai porque, perder ó, o recheio, E aí você vai fazer isso. certo? O tempero foi só por dentro. Então aqui você vem do ladinho de fora. E Passa vai também o passar tempero. de novo, porque o único tempero que ele tá tendo é esse aqui, Certo. tá? Ó. Tá. E fechar bem. Você tá vendo que aqui tá abertinho, mas na hora de... Pode fechar bem. Exatamente. Coberto, cubro essa carne ou não? Com papel alumínio por 50 minutos no forno. Certo? 50 minutos você tira o papel alumínio e aí você deixa ele só dourar. Aí você doura um lado. Quando você tirar o papel alumínio, você vira a parte feia para Certo. cima. Aí dourou a parte feia, que é o que você ficou a emenda. Tá, Aí você doura ela. Quando terminou, você volta, porque é a parte que vai ficar na mesa. certo. Tá bom? Então, 50 minutos de forno 50. com ela coberta no papel alumínio. E depois, você 15 vai minutos, tirar 15 minutinhos. e deixa aqui o tempo suficiente para ela ficar torradinha por cima. E é uma certo? carne mole, ela assa rapidinho. Não Hoje tem até pressa. pizza aqui? Tem, que eu pus pros meninos. Ai, gente, eu esqueci de contar isso pros meninos, já vou contar no ar, ô, equipe. A Tia Cris estava com medo de vocês não estarem comendo carne. Igual eu. Daí ela pegou e trouxe a pizza. Eu falei, Tia Cris, eles vão até comer a pizza. Mas você acha que eles não vão estar comendo a carne? Não existe. Comer os dois, com certeza. A voz aqui do além do Danilo falando. Keila, Vai esse comer os dois. caldinho, ó. Ó, deixa eu te falar. Só pra uma coisa. Essa carne aqui vai à redução, então eu já posso tirar ela daqui? Pode, vamos, tá quente. Vai tirar com a mão assim, não, tá menina. quente, peraí. Deixa eu pegar. Tá bem Então, a quentinha. gente vai tirar Quero que aqui pra vai você comer. entender como é que é feito esse caldo, porque você vai pôr por cima já, né? Isso. A pizza posso deixar aqui ainda, Tia Cris? Pode. Tá boa. Tá, deixar aqui, né? Ah, mas pode desligar. Então é o seguinte, pra você entender. Esse caldo, lógico que a Tia Cris, já trouxe pronto. Mas enquanto estiver assando a carne, você vai fazer o caldo. Por quê? Porque esta panela aqui, você vai colocar os legumes aí. Temperado, Tia Cris, ou só legume? Não, aqui eu coloquei o temperinho meu do leitinho. O tempero tá? que você vai Por isso usar tá na assim, carne, ó. você vai usar aqui. Então você vê que você tem salsão, cenoura, cebola e acho que é brócolis, Tia Cris? Não, tem cenoura, tem o alho poró e tem Ah, não é aquela salsão, vagem. alho poró. É.
você vai deixar aqui pensando. Então, faz isso daqui na hora que você for colocar a carne no forno. Isso mesmo. Por quê? 50 minutos, ó como é que ele vai ficar. Aí você vai reduzir bem. Para ele reduzir, porque aqui já tem o creme de leite. Eu ponho ele para reduzir. Então, mas eu ponho o creme de leite em que momento? Qualquer momento. Ele não vai influenciar, porque ele vai até dar o pontozinho de mais grossinho. Então, por exemplo, se eu quiser colocar o creme de leite não aqui... nesse caso. Você vai tirar um pouquinho aqui. Eu espero fervilhar mais? Você vai esperar assar a carne. Tá. E aí o caldinho da carne que reduziu, você vai trazer ele e você vai colocar junto aqui, ó. Que é o que você fez aqui. Exatamente. Você já tinha tirado dessa, que você trouxe ela semi-pronta. Tá vendo, ó, que eu trouxe ela então, olha, quando você tirar a carne, que você tirar o papel alumínio só para dourar, vai ficar aquela gordurinha da carne aqui. Você vai tirar essa gordurinha, vai jogar na panela junto com esse caldo que ficou uma vida aí, os 50 minutos reduzindo. E depois disso você joga o creme de leite. Um pouquinho de creme de leite. Vocês perceberam que aqui eu faço tudo sem gordura, ó. Aqui não tem nada de gordura. E olha a gordurinha que tem da carne. Porque a carne já tem, não tem jeito. Então eu não Por isso você não precisa pôr óleo, não precisa pôr nada. Você vê que não tem nada de gordura no meu caldo. Não, gente, que comida cheirosa. Meu Deus, tá uma delícia esse aroma hoje. Esse caldo aqui, você pode usar ele depois para fazer risoto, fazer diz que pode congelar, né, tia Cris? Pode congelar. E aqui ainda tem uma coisa, você tá vendo tudo isso aqui? Eu coloquei, quando ele tava dourando, eu tirei toda essa reduçãozinha aqui do caldo e pus para assar junto. Que aqui ficou ali tudo assado. Que é o que ficou aqui e tá ali, ó, lá. Então, olha, só para recapitular que a tia Cris vai fazer um prato para mim. Você precisa entender. Você vai colocar os legumes nessa panela, certo? Você coloca os legumes na panela. Aqui ela colocou cebola. Coloca os legumes que você tiver lá, né, tia Cris? Sim. Mas ela colocou cebola, colocou vagem, colocou cenoura, colocou alho poró. E salsinha. Na hora que ela colocar para assar, 50 minutos. Você vai colocar isso aqui na panela com água. Você vai deixar o fogo ligado 50 minutos até assar. Assou, tira a gordura, que aqui já vai estar reduzindo tudo. E vai. Tira a gordura da carne, joga na panela, porque isso aqui vai virar isso aqui, tá? Põe o creme de leite e deixa ferver mais um pouco e já era. Tá pronto. Exatamente. Certo? Isso. Acertei tudo, né, na teoria. Só que aqui não precisa ficar 50 minutos. Aqui meia hora... Meia hora já deu? Já deu. Tá. Que ele não precisa... Se você quiser deixar os 50 minutos pra não esquecer, deixa em fogo baixo. Porque você viu que isso aqui eu vou colocar... Quando tirar o papelzinho toalha daqui, eu o papel alumínio... Você já coloca pra assar. Certo. Que é o que a gente vai usar. Vou comer um pedaço desse? Vai comer o quentinho. Enquanto a Cris faz meu prato, já quero te passar todo o serviço para você fazer a encomenda da melhor comida caseira da terra. Que não é só do ABC, é da terra. Você pode conversar com ela que ela adequa o cardápio dela com as suas necessidades também. Você que está precisando fazer uma dieta, você que quer comida congelada. Então, lá no Instagram tem algumas coisas. Ela é meio pobre naquele Instagram dela, mas é o da Cris Delivery. Então, você vai ver o Instagram dela que tem algumas coisas, mas o lance mesmo é você falar com ela pelo WhatsApp, porque daí você pode pegar o cardápio e fazer a encomenda, que é o 11 949 09 7150. Tá aí na tela para você. Você entra em contato com ela, que ela te passa o cardápio. E tem também as delícias que ela faz. Deixa eu só pegar, dá uma coisinha. Que o carro-chefe dela é a pizzinha. Vou deixar aqui só para você ver. Porque eu vou comer a carne, não vou comer pizza, não. Vou comer a carninha. Tia Cris, põe um pedacinho de... Aqui, a pizzinha. Você quer um pedacinho de quê? Quero um pouquinho de arroz, que acabou de fazer. Tá fresquinho, tá menina. Que é isso verdade. Que eu não vou comer? Eu vou comer com arroz e tudo. E esse arroz é aquele que eu fiz. Você não fez agora? Fiz, então. É aquele que eu faço. Olha, branco transparente, gente. Que ele tem um pouquinho de redução de leite de coco. Esse. Leite de coco? Meu Deus do céu. E você olha aqui. E tem a saladinha. Quero salada, não. Eu não, quero carne. Quero salada, não quero mato nada, menina, com essa carne boa, né, Niquinha? Eu vou comer o Michel rindo. Ó a faca. Você acha, Michel, vou comer mato nada pra... Não tem nem nutricionista aqui hoje pra gente ter que fazer uma média? O Michel rindo. Quando tem nutricionista, Michel, a gente conta umas histórias, põe os matinhos, sabe, pra fingir que tá tudo bem. Mas hoje não tem não, hoje tá vocês só que são de casa, só tia Cris. Nada de mato não, hoje é carne com bacon e arrozinho. O que eu tenho pra você, o olho humano nunca viu. E não é fake. Não fica macia? Não, desmancha na boca. E fica macia, né, pelo fato dela... Oh, meu Deus, que coisa boa, hein?
Come um pedacinho Fica mais, seca. né? Não fica seca. Só pra eu certificar que tá tudo certo, a gente come um pedacinho a mais, entendeu? Não é, meu amigo? Até o arroz é bom demais. arroz fica Meu Deus gostosinho, do né? céu, maravilhosa. Te amo, minha baixinha. Eu também. Obrigada por tudo, viu? Eu Deus que te agradeço. abençoe. Até já, tá? Até a próxima. Até a próxima, que não demore. Deus quiser. É serve pra você também, tá, Érica? Até a próxima, que não demore. Vamos terminar o programa pra todo mundo poder comer, né, isso Érica? Né, mesmo. Michel? A Né, gente Thiago? Obrigada, bem meninos. rapidinho, bem rapidinho. Obrigada. Mandar um beijo pra você, que Deus te abençoe. Tenha uma tarde maravilhosa. Vou encerrar o programa com a Érica cantando o refrão de qual, Érica? Amado da minha alma, eu vou terminar com uma mais animadinha pra gente Então vem. ficar mais Vem feliz. pra aqui pra gente. Vem cá, tia Cris. Não existe outro Deus a não ser o Deus de Israel, que governa todo o universo. Tão maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, é o príncipe da paz. Te adoramos, tu és grande e poderoso, teu louvor invade terra e céu. Com honra e glória ao Rei Jesus, tu és grande e poderoso, teu louvor invade terra e céu. Com honra e glória ao Rei Jesus. Deus abençoe.